Palavra de especialista. Oferecimento Topcred, a sua solução financeira. Bom dia, ouvintes da Rádio 98. É um prazer aceitar esse convite para falar sobre essa doença tão estigmatizante que é a epilepsia. Eu sou Felipe Toscano, sou neurologista, trabalho no Hospital Onofre Lopes e espero esclarecer as dúvidas sobre a epilepsia. A epilepsia é um conjunto de doenças no qual existe uma predisposição a ter uma alteração elétrica anormal no cérebro que provoca crises epilépticas, ou sintomas neurológicos anormais consequentes a alterações elétricas no cérebro que podem ser de repetição. A epilepsia pode ser uma doença primária ou secundária a alguma outra coisa. Por exemplo, uma epilepsia secundária a um tumor no cérebro, epilepsia secundária a um AVC no cérebro ou cicatriz de um trauma crânioencefálico, por exemplo. A crise epiléptica são sintomas secundários a uma descarga elétrica anormal no cérebro, certo? Existem vários sintomas possíveis a depender do local que aconteça essa descarga elétrica no cérebro. O mais comum são sintomas motores, né? Se eu tenho uma crise epiléptica do tipo focal, posso ter uma rigidez muscular anormal súbita em um braço ou movimentos com tremores muito intensos, que a gente chama de clonia. E quando essa crise é generalizada no cérebro inteiro, a gente tem esses movimentos hipertônicos ou clônicos, que são esses tremores intensos, junto com a perda de consciência, com o desvio do olhar, né? E essa crise epilética em geral dura de 1 a 3 minutos e passa sozinha. Depois vem uma sonolência excessiva após essa crise epilética e depois a pessoa se recupera. A perda de consciência de um desmaio, que a gente chama de síncope, de origem cardíaca ou de queda de pressão. Antes da perda de consciência vem turbação visual, palpitação no peito, taquicardia, suor frio. E a pessoa desmaia. Ao desmaiar, a pressão normaliza, daqui a pouco a pessoa acorda e não tem sonolência, não tem confusão mental depois. Crises de ansiedades podem ser mais parecidas com isso. Já a epilepsia, a crise epiléptica, em geral vem de modo súbito, pode ou não ter alguns sintomas premonitórios, a maioria das vezes não tem. Súbito, perda de consciência, tremores intensos, rigidez muscular intensa, pode ter perda urinária ou fecal, desvio do olhar. E, em geral, depois de parar a crise, o paciente fica sonolento ou confuso por algum tempo. Uma crise epiléptica ela pode ser provocada em quem não tem epilepsia por noite sem dormir, excesso de energéticos, excesso de drogas como cocaína, excesso de álcool, tá? Então, tóxicos de uma maneira geral. E em pacientes que já têm epilepsia, além desses motivos, a gente pode considerar infecções e má aderência às medicações como fatores para ter uma crise epiléptica. Quando o paciente tem uma crise convulsiva, que é essa crise epiléptica mais forte de perder a consciência, cair no chão, se debater, a gente tem que manter a calma, segurar a cabeça do paciente, inclinar a cabeça para o lado para que ele não se sufoque e esperar a crise passar, certo? Pedir a uma outra pessoa para chamar socorro, mas em geral essa crise passa sozinha dentro de 1 a 3 minutos e depois o paciente deve ficar repousando. A gente não deve botar a mão na boca, tentar segurar a língua do paciente, porque isso é perigoso, pode trazer lesões graves para a mão de quem está fazendo isso. Basta apenas segurar a cabeça e deixar de lado e botar algo confortável embaixo da cabeça se tiver tempo para isso. Para lidar com o preconceito, a gente tem que conhecer mais sobre a doença. Saber que é uma doença, na maioria das vezes, tratável, controlável, que se o paciente toma medicação direito, se cuida direito, ele consegue ter uma vida normal, trabalhar, estudar, ter sua família. Na maioria dos pacientes é uma doença controlável, então os cuidados maiores vão ser no 1 ou 2 anos iniciais de acompanhamento, que a gente pede para o paciente evitar dirigir, evitar esportes radicais, locais de altura, mergulhar em águas profundas, porque se ele tiver uma crise epiléptica não vai ter alguém para socorrer. Mas fazendo o tratamento adequado, a gente achar uma dose, um medicamento terapêutico ideal para aquele paciente, a nossa meta é que ele tenha uma vida normal, trabalhe, estude, tenha sua família e a gente controle essas crises. Claro, existe uma pequena porcentagem de pacientes que têm uma epilepsia mais de difícil controle e aí tem que usar 2, 3 drogas ou até passar por procedimento cirúrgico para poder controlar a cirurgia. Existem vários tipos de epilepsia. Existe um grupo de epilepsias que são da criança e do adolescente. Algumas delas são transitórias, então eu passo alguns anos com epilepsia, depois a gente faz um teste sem medicação e a partir de algum tempo sem crise a gente considera que foi curado. Alguns tipos não têm cura, são para a vida toda, né? E precisam de um acompanhamento. E existe mais um subgrupo
de doenças que são secundárias a um tipo de tumor, alguma alteração estrutural do cérebro que geralmente é corrigível por cirurgia. Em alguns poucos casos pode sim ter um tratamento cirúrgico que vai curar aquela epilepsia ou pelo menos facilitar o cuidado, deixar o paciente com menos medicações. Só na Topcred, você aposentado e pensionista do INSS encontra a menor taxa de juros e o maior valor liberado. Os aposentados e pensionistas que recebem até um salário mínimo e que não têm empréstimo em seu benefício, a Topcred libera até R$ 26.200. E para os beneficiários do BPC Loas e representante legal, libera até R$ 22.000. Travessa Miguel Nunes, 32 Centro, Santa Cruz. Fone WhatsApp 849-9208-2619.